Tomemos 3 inspirações lentas, suaves e profundas. Fechemos os nossos olhos. Levemos nossa atenção ao coração e juntos vamos fazer a grande invocação. Do ponto de luz dentro da mente da fonte, a luz penetra nas mentes dos homens. A luz desce sobre a terra. Do ponto de amor dentro do coração da fonte, o amor flui para os corações dos homens. O Cristo voltou à terra. Do centro onde a vontade da fonte é conhecida, o propósito orienta as vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e ao qual servem. Do centro que denominamos a raça dos homens, o plano de amor e de luz se realiza, e ele abre os portais da bem-aventurança na terra. A luz, o amor e o poder restauram o plano divino sobre a terra. E assim é. Aula 2. A divina presença eu sou e os 7 corpos do homem. Vamos começar pela criação da presença eu sou. Após a criação da terra pelos grandes Elohim, Devas e seres elementais, os deuses pais Hélios e Vesta atraíram do Sol central Alfa e Ômega bilhões de centelhas de espíritos. Estas centelhas eram inteligências primitivas ou embriões que necessitavam de um útero, ou, em outras palavras, do amor de um logos solar para se desenvolverem. Durante algum tempo, essas centelhas permaneceram descansando na aura de Hélios e Vesta. Enquanto isso, os deuses pais projetavam raios de luz de seus corações. Estes raios se convergiam e formavam chamas trinas individuais. Estas chamas funcionavam como magnetos, atraindo substância de luz universal que, aos poucos, formavam vestes de luz em torno da chama trina. A próxima etapa foi a transferência da centelha espiritual para a chama dentro do corpo de luz, criando assim o ser de fogo branco. Este ser de fogo branco é uma inteligência ativa, viva e consciente de sua identidade andrógena. Um ser andrógeno é aquele que tem as 2 polaridades, masculino e feminina, equilibradas. A esta altura, o ser de fogo branco já estava dotado de livre-arbítrio, isto é, o direito de escolher de que maneira desejava expressar a perfeição divina. O ser de fogo branco é um corpo que faz parte da iniciação solar. Ele vibra na frequência de Alfa e Ômega, a 7ª dimensão. Aqueles que optaram por se separar projetaram 2 raios gêmeos, ou 2 presenças eu sou exatamente iguais. Na extremidade de cada raio estava a chama trina. Os raios gêmeos ainda não tinham um corpo causal definido, e este era incolor. A etapa seguinte foi a preparação para a encarnação, feita através da magnetização das qualidades divinas, ou a viagem através das 7 esferas. As presenças eu sou
cada uma no seu próprio ritmo, empreenderam a longa viagem através das esferas. Estas esferas são faixas concêntricas coloridas ao redor do Sol e correspondem às qualidades dos 7 raios. Em cada uma destas esferas, as presenças contataram com inteligências altamente desenvolvidas que servem nestas faixas vibratórias, colorindo aquela respectiva faixa do corpo causal. As presenças têm o livre-arbítrio para escolher permanecer o tempo que desejarem numa determinada esfera. A preferência por uma determinada esfera particular frequentemente resultará mais tarde numa linha de trabalho que se identifica intimamente com as propriedades predominantes nesta esfera. Ao fazer o estágio nas 7 esferas, estabelece-se o corpo causal e prepara-se para o próximo passo, a expressão crística. O corpo causal da presença vibra na frequência de Hélios e Vesta, a 6ª dimensão. O corpo causal é o receptáculo de todos os tesouros e conquistas da jornada terrena. Quando é chegado o momento da volta à casa do Pai, o corpo causal deve estar muito maior do que o originalmente magnetizado, uma vez que as joias de luz conquistadas com as boas obras aqui na Terra são acumuladas neste corpo, como disse Jesus, o Cristo. As faixas concêntricas representam os atributos divinos. Após a presença Eu Sou ter viajado através das 7 esferas e colorido seu corpo causal, é feita a projeção do corpo crístico, ou corpo mental superior. A sua função é inspirar e proteger os corpos atômicos. O santo ser crístico vibra na frequência dos anjos, a 5ª dimensão. Na imagem tradicional da presença, está representado pela imagem do ascensionado Jesus, o Cristo, porque para nós, ocidentais, ele representou a materialização do princípio crístico. O Cristo é um estado de consciência e não um ser. Jesus, o Nazareno, representou este princípio para a humanidade. O representante cósmico deste princípio é o Senhor Maitreya. O estado crístico, é um dos estágios que toda a humanidade deverá passar na viagem de volta à casa do Pai. Ninguém pode ir ao Pai se não for através de mim, ou seja, ninguém poderá elevar-se ao nível da divina presença Eu Sou sem antes manifestar a consciência crística ou consciência de 5ª dimensão. O ser crístico reside numa posição intermediária entre o corpo eletrônico da presença e os corpos atômicos. Este corpo opera numa frequência menor, mas jamais incorpora a imperfeição. Ele é incorruptível. O ser crístico é o discriminativo que dirige a inteligência através da qual a presença trabalha. Ele guia a personalidade externa. É aquela voz interior que algumas vezes nos dá lembretes para fazermos certas coisas. Vamos estudar, então, os 4 corpos atômicos. O primeiro é o corpo mental. O corpo mental é o maior corpo em nível de extensão e é o mais sutil dos 4 corpos atômicos. A ideia de que a mente está focalizada somente no cérebro é muito velha. Na verdade, a mente está em todo o corpo. As células são inteligências pensantes e a mente está em toda parte. Não existem fronteiras para ela. O cérebro é sim o ponto focal. Hoje, mais do que nunca,
a humanidade está impulsionada pelos fortes ventos aquarianos da transformação a investigar e descobrir os mecanismos de funcionamento correto deste instrumento fantástico da inteligência superior. Inicialmente, ela foi designada para ser o cálice receptivo das ideias divinas. Ela molda as ideias em formas funcionais. A mente foi criada para servir de receptáculo tridimensional da mente cósmica e não ser o mestre, como tem sido até agora. Nesta hora cósmica de ascensão coletiva da humanidade, vive-se uma verdadeira revolução mental. Toda a tecnologia usada até agora somente pelos altos iniciados e uma diversidade de técnicas estão sendo entregues à humanidade como um instrumento de aceleração deste processo. O corpo mental corresponde ao elemento fogo. O segundo é o corpo emocional. Ele tem uma forma oval e é composto do elemento água, isto é, corresponde ao elemento água. 70% do planeta é água, assim também é no corpo físico do homem. Por ser o maior corpo em densidade, o corpo emocional é também o mais trabalhoso para se equilibrar. Até agora se admitia que para alguém ter sucesso na vida era preciso ter um QI elevado. Hoje se admite que seja necessário ter um QE, coeficiente emocional também elevado. Isto significa aprimorar as emoções e ter pleno domínio sobre as águas turbulentas e turvas dos sentimentos humanos. As ideias divinas, ao serem formatadas pela mente, necessitam do colorido dos sentimentos sublimes para serem manifestadas. Nenhuma ideia se manifesta se não for impressa sobre ela o sentimento. O terceiro é o corpo etérico. Ele é como uma segunda pele. É o corpo das recordações. Nele estão registradas todas as informações desde a primeira encarnação. O acúmulo dos registros é também chamado de alma. Quando o indivíduo desencarna, ele continua vivendo em seus corpos etérico, emocional e mental. Perde-se somente o corpo físico. O corpo etérico é composto pelo elemento ar. O corpo etérico é um corpo composto inteiramente de linhas de força e de pontos, sendo que estas linhas de força se cruzam em determinados pontos e nestes cruzamentos formam os centros de energia. Em sânscrito, estas linhas de forças são chamadas nadis e os centros de força são chamados chakras. Os nadis constituem uma extensa e incompreensível rede de energias e diz-se que o sistema nervoso é uma exteriorização dos nadis. Onde somente algumas linhas de força se cruzam, se formam um chakra menor. Porém, onde grandes correntes de energia se encontram, como na cabeça, por exemplo, um chakra maior é formado. Os 7 chakras maiores são o básico, esplênico, plexo solar, cardíaco, laríngeo, frontal e o coronário. Cada chakra revigora sua área próxima, tanto no aspecto físico quanto no sutil. A saúde de um órgão é vista pelos estudiosos do assunto como dependente da condição de limpeza e purificação do chakra correspondente. E por último, o corpo físico. O corpo físico proporciona a ancoragem da chama trina na Terra. É um instrumento através do qual o homem se expressa tridimensionalmente. Originalmente não era tão denso como é atualmente.
O veículo físico é a expressão mais grosseira da divindade. É composto de matéria lúcida e inteligente que precisa apenas ser direcionada pelo Cristo interno para expressar a perfeição. A causa de tantas doenças e enfermidades é que o mestre falso, chamado ego humano, tem estado no comando, criando caos, confusão e poluindo os mundos atômicos. O corpo físico corresponde ao elemento terra. Eu peço agora que você olhe para a imagem número 1, que é a imagem oficial da Divina Presença, e juntos vamos estudar todo o seu simbolismo. Na imagem oficial da Divina Presença, você pode ver representado o manto de luz. O manto de luz é uma atividade da proteção divina. Este manto deve ser invocado consciente e regularmente para que sua eficiência seja garantida. A princípio, quando o homem se individualizou na Terra, este manto era um canal natural de irradiação que envolvia toda a sua aura. O manto de substância eletrônica é a maior proteção que um estudante da luz pode conquistar. Ele o isola da consciência de massa e o eleva acima das criações humanas. Porém, esse manto precisa ser recriado, alimentado e sustentado através da invocação e visualização. Caso contrário, sua energia vai se desgastando e ele se dispersa totalmente, deixando o estudante da luz à mercê de suas próprias criações e a dos outros. O manto deve ser visualizado permanentemente em volta dos corpos, e no início deve-se proferir o decreto que atrai a energia para sua sustentação várias vezes ao dia. O círculo mágico. O círculo mágico deve ser recriado por nós através do poder do decreto e da visualização constantes. O círculo mágico é uma das maiores defesas do universo. O círculo mágico é um anel inquebrantável, uma protetora cintura eletrônica, que pode tornar uma pessoa ou coisa invisível a qualquer ser que esteja numa frequência vibratória inferior. Poderia-se dizer que é um cordão de isolamento que se estabelece em torno de alguém ou de alguma coisa. Assim como o manto de luz, o círculo mágico também deve ser mantido e sustentado através da invocação e visualização. Ele pode e deve ser preenchido com uma qualidade divina que se deseja manifestar, como, por exemplo, a chama violeta da libertação espiritual ou a chama branca da pureza, ressurreição e ascensão. A chama trina. A chama trina é uma réplica do corpo eletrônico ancorada no coração. Ela é a tríplice atividade da fonte em cada corrente de vida. É representada simbolicamente por 3 plumas flamejantes nas cores azul, amarelo dourada e rosa. A fonte sempre se manifesta em sua tríplice atividade. Guardada na câmara secreta do coração humano está a semente da fonte. Assim como o broto do carvalho contém o modelo perfeito da árvore, e o ovo o padrão perfeito de um beija-flor, encerrada na chama trina está o modelo perfeito da divindade. A pluma azul representa o poder, o Pai. A pluma amarelo-dourada representa a sabedoria, o Filho. E a pluma rosa representa o amor, a Mãe.
Estas atividades são os 3 aspectos divinos presentes em todas as coisas. O perfeito equilíbrio destas 3 qualidades divinas é muitas vezes denominado o poder de 3 vezes 3. Ao acessar as atividades deste fogo trino, somos refeitos à imagem e semelhança da fonte Pai-Mãe. A chama trina se desdobra nos 12 aspectos da divindade. A pomba branca. A pomba branca do Espírito Santo que desce do coração do Pai está representada acima da cabeça do Cristo. Quando o indivíduo se reveste da consciência crística e passa a viver essa consciência, como aconteceu com Jesus, o Espírito Santo desce sobre ele e o Pai, que é a presença Eu Sou, pronuncia as palavras: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O cordão de prata. Trabalham através da coluna vertebral 2 atividades: o arco descendente de energia elétrica, a qual ancora o corpo na superfície da Terra, e a potente corrente ascendente, a qual permite que nos mantenhamos de pé, eretos e nos locomovermos ao invés de engatinhar. Quando a atividade da vida é mais poderosamente carregada no arco ascendente, chega-se ao ponto em que a força da gravidade não mais nos segura e, assim, a ascensão é possível. Quando a energia desce através do cordão de prata para alimentar a chama trina, ela desce pura. À medida que se qualifica essa energia com pensamentos, sentimentos, palavras e ações, ela passa a ter o selo de quem a emitiu, isto é, o padrão eletrônico. O padrão eletrônico é uma forma geométrica sagrada que representa simbolicamente a frequência vibratória. Ao se qualificar uma energia positivamente, a sua atividade fica impressa no corpo, porque assim diz a lei. À medida que o indivíduo recebe a energia, a mesma é selada com a sua identificação cósmica, e a responsabilidade sobre a atividade daquela energia passa a ser daquele indivíduo onde quer que ela vá, e um dia terá que retornar para quem a emitiu. Ao emitir um pensamento, sentimento, palavra ou ação construtiva, a energia projetada vai cumprir o seu propósito e, na viagem de retorno, se junta a todas as energias similares que encontra pelo caminho e retorna para o seu emissor multiplicada, abençoando-o e indo direto para o corpo causal, em forma de joias de luz, ampliando suas faixas concêntricas. Estes são os tesouros guardados no céu a que Jesus, o Cristo, se referiu. Quando qualifica-se mal a energia, a atividade é inversa. A energia retorna para quem a emitiu, em cumprimento à lei do retorno, e não pode subir para o corpo causal, porque a lei diz que a presença não aceita um elétron sequer menor que a perfeição. Se ela não retornar qualificada positivamente, no mínimo tem que retornar pura. Então, essa energia se acumula ao redor dos corpos atômicos, aguardando o momento de ser transmutada. Quando a corrente de vida escolhe permanecer adormecida e não utilizar os recursos do conhecimento da lei a seu favor, a acumulação destas energias começa a danificar seus corpos sutis, até espocar no físico.
Isto é uma maneira drástica de expurgar estas acumulações, pois elas se manifestam através de doenças e desarmonias. Durante a era kármica, as pessoas em geral só tinham duas opções para transmutar e reequilibrar essas energias, que eram pagando na mesma moeda, isto é, sofrendo o equivalente ao que impôs a outrem em vidas passadas, ou através do serviço prestado, como exemplificou muito bem Jesus, o Cristo. Moisés, durante a Era de Peixes, nos trouxe o conceito de Deus Pai, o olho por olho, dente por dente, ou ainda, aqui se faz, aqui se paga. Jesus, o Cristo, nos trouxe o conceito do Deus Filho, o mediador, o caminho do serviço amoroso, ou ainda, o equilíbrio ou resgate dos débitos kármicos, através da prestação de serviço desinteressado à vida. Na Era de Aquário, Saint-Germain veio iniciar a humanidade na senda da alquimia divina, através do uso consciente da transformadora energia do Espírito Santo, o fogo violeta. Tem-se agora a oportunidade de experienciar a fonte-mãe no seu aspecto misericórdia, compaixão, perdão, transformação. Através da aplicação da energia amorosa da Mãe, o raio rosa, corrige-se os desatinos do ego e pode-se, através do amor e não mais da dor, reequilibrar o uso da energia. Segundo ditados dos mestres, quando o homem começou sua experiência terrena, o cordão de prata não era apenas um cordão, mas um rio de luz ininterrupto que fluía sobre o homem. Esse fluxo intenso de energia o supria de todas as suas necessidades abundantemente. O homem vivia em comunhão com a divindade e, portanto, tinha acesso a todas as maravilhas reservadas para ele. Vivia no chamado paraíso. À medida que começou a fazer mau uso da energia divina, o seu crédito energético foi sendo cortado aos poucos, até que ficou somente um filete de luz necessário à manutenção da vida na Terra. Quando o homem escolhe despertar sua consciência e começa a estudar as leis superiores, aprende a usar sabiamente a inteligência e os recursos da lei a seu favor. Inicialmente, éramos uma chama espontânea, um ser de fogo. Porém, à medida que a mesma deixou de ser alimentada, foi diminuindo até reduzir-se a uma minúscula chama trina no coração. Agora que o conhecimento está disponível, pode-se trabalhar para reconquistar este padrão perdido. No livro que relata a vinda de Sanat Kumara e a criação da cidade-luz Shambhala, diz-se que a chama não alimentada no coração do homem chegou a um ponto tão crítico que foi convocada uma reunião cósmica para decidir o destino dos habitantes da Terra, pois a situação estava insustentável e, se não fosse apresentada nenhuma proposta, o homem teria que passar pela segunda morte, isto é, voltar à substância de luz primitiva. Nesta reunião estava presente Sanat Kumara, um glorioso e majestoso ser de luz do planeta Vênus. Sanat Kumara aceitou vir ao planeta Terra e sustentar a chama da vida nos corações dos homens, até que alguém desenvolvido no próprio planeta pudesse substituí-lo. Para isso foi construída uma cidade santa chamada Shambhala, no deserto de Gobi,
onde naquela época era uma região marítima com uma ilha. E foi nesta ilha que Shambhala foi construída, para abrigar o Senhor do mundo, biblicamente chamado de o Ancião dos Dias, e a sua comitiva. Em 1956, a Terra já tinha um grande ser de luz à altura de assumir o cargo de Senhor do mundo. Então, Lord Gautama, o Buda, assumiu o cargo e Sanat Kumara pôde finalmente retornar, triunfalmente, à sua amada terra natal, Vênus. E para